É. Quem que tá faltando aqui? Acho que tá faltando mais gente, né? O Pedro, a Daiane, Camila, Doroteia e André. Bom, vamos ter que começar aí do mesmo jeito, porque não queria atrasar muito, não. Bom, gente, então, é, vamos pegar aqui a nossa Sadhana e vamos dar continuidade, então, à leitura do texto da Sadhana da linhagem Sherpa. A gente parou agora na última reflexão, como diz aqui a nossa preliminar, né? O último tema, que afasta a mente do Sansara. Sadhana diz o seguinte: desde o cume das existências até os infernos mais profundos, todos os lugares superiores ou inferiores do ciclo das existências são como o inferno ardente e a floresta de navalhas. Não se encontra nem mesmo um momento de felicidade. Eu tenho vagado por muito tempo no Sansara. As maquinações da ignorância não têm fim. Estimulando-me por uma irresistível aversão e intensa renúncia, entro no caminho da felicidade duradoura. Seguindo o exemplo dos mestres precedentes, tenho que obter o estado de Buda numa só vida. Bom, gente, então vejam que é mais um texto que enfatiza a perspectiva da prática, né, e a postura de contemplação da realidade como uma maneira de ah, se afastar do samsara, ou se desapegar do samsara, né? Ah, o Gampopa vai colocar a meditação sobre a insatisfatoriedade do samsara como sendo ah, um dos dois tipos de antídotos contra o apego aos prazeres das experiências do samsara, né? Então, como método de prática, a, o Gampopa vai trazer uma série de informações sobre a, essa realidade do sofrimento que o próprio Siddhartha apontou, a, o Buda Shakyamuni, como sendo característico da nossa experiência de realidade, né? A primeira verdade, ele vai dizer que o ciclo de renascimentos, ou samsara, é a insatisfatoriedade, ou sofrimento. Isso é o primeiro ensinamento que o Buda dá, ah, e, ah, é uma simples constatação da realidade, né? Ah, uma dúvida se eu leio para vocês um texto mais diferente, vai demorar muito tempo, né? Então, vamos ficar aqui, nos ater à explicação do Gampopa, que é só para trazer referências para vocês seguirem para a sessão de meditação. Como a gente enfatizou aqui, esse fundamentalmente é um retiro de prática. Então, a ideia é aguçar um pouco aí a curiosidade ou a memória, de certa forma, que imagino que sejam temas que vocês já conheçam. Não tem ah, não tem nenhuma novidade na afirmação de que a experiência que a gente tem, as experiências que a gente tem nessa vida são em larga medida marcadas por uma experiência de sofrimento ou de insatisfatoriedade, né? Quando o Gampopa vai falar sobre isso, ele vai trazer três tipos ah, de categorias de sofrimento, né? Aqui sofrimentos ele está falando. O Gampopa vai falar do sofrimento informação ou sofrimento sutil, que tudo permeia, o sofrimento da mudança
e o acúmulo de sofrimentos, ou o sofrimento do sofrimento, né? São os três tipos de sofrimento aos quais o Buda se refere, né? Então ele vai dizer, o sofrimento em formação, ou esse sofrimento sutil, é uma sensação neutra. O sofrimento da mudança, uma sensação de prazer. E o acúmulo dos sofrimentos é uma sensação, ou o sofrimento do sofrimento é uma sensação de dor. Ah, eu associaria aqui a ideia de o sofrimento sutil, né? Como sendo, a gente vai explicar, vai relembrar um pouco o que que é isso. Tem uma sensação neutra, esse sofrimento da mudança associado a uma dinâmica de prazer por uma pulsão no sentido de ter aquilo que não se tem ou evitar aquilo que se tem e daí por diante, isso podendo gerar algum nível, ainda que paradoxal que possa parecer, ah, de prazer, associada a essa ideia de mudança, de transformação ou de impermanência. E o terceiro, o sofrimento do sofrimento, marcado pela dor, a gente vai descrever então as causas de renascimento nos seis tipos de renascimento que o budismo traz, né? Então, o sofrimento sutil, o texto vai dizer que é um sofrimento que em geral, as pessoas praticantes convencionais e tal nem se dão conta que existe um sofrimento latente, mas os textos vão dizer que a sensação de desconforto que um bodhisattva tem em relação a esse tipo de sofrimento, é, ao estar na realidade do samsara e daí por diante, é como um cisco nos olhos que incomoda um bodhisattva, que ele é capaz de perceber isso. Mas para nós é como se tivesse um cisco sobre o meu colo. Eu quase não me dou conta. Mas há uma natureza de sofrimento inerente ao samsara que é descrita como esse sofrimento. Por isso que eu acho que a tradução sutil é boa, mas uma outra tradução que se deu foi informação. Então o texto fala: esse sofrimento nos é apresentado a partir do momento em que tomamos posse do nosso corpo kármico. Os seres comuns não o sentem do mesmo modo como quando estamos sob o domínio de uma dor violenta, não sentimos uma leve dor na orelha ou em qualquer outra parte. As experiências de sofrimento são tão marcantes no samsara que esse sofrimento latente ele fica meio que invisível. Contudo, aqueles que entraram na corrente, os bodhisattvas e outros seres sublimes, percebem esse sofrimento como uma leve dor na orelha ou em outra parte, da qual voltamos a ter consciência quando a dor violenta desaparece. Então, assim, é preciso alcançar algum nível de realização para ser capaz de perceber esse tipo de sofrimento que é muito sutil, mas que passa desapercebido para a gente nesse estado de consciência que a gente tem convencional. Tomemos uma outra imagem. Um fio de cabelo sobre a palma da mão não provoca nem incômodo nem dor, mas não seria a mesma coisa se ele estivesse no olho. As pessoas comuns já abrigam o sofrimento em informação, mas não o percebem como um sofrimento, enquanto os seres sublimes, o olho, né, quando é um cisco no olho, sentem intensamente. Se o fio de cabelo, o comentário da Dharma diz, se o fio de cabelo que está sobre a mão estivesse em meu olho, ele me incomodaria, eu sentiria dor. Os seres pueris, assim como a mão, não compreendem o sofrimento em formação. Os seres sublimes, como o olho, sentem o sofrimento, nessa alegoria do cisco no olho, né? Então é um sofrimento que para nós passa batido, mas que ele é capaz de ser percebido por um bodhisattva já de primeira terra, porque ele tem uma percepção da realidade já mais sensível, mais sutil. Então, esse é um dos tipos de sofrimento que o texto traz aqui. O outro é o sofrimento associado à mudança, à transformação, né? À impermanência. Então, o texto diz aqui, né? Porque essas são passagens bem rápidas, então dá para ler. No Sansara, toda felicidade acaba em sofrimento. Tal é o sofrimento da mudança. O reino dos deuses é fonte de sofrimento, também é aquele dos seres humanos. Mesmo sendo soberano universal do mundo dos homens, essa situação acabaria por se transformar em sofrimento, como constata a carta a um amigo.
Mesmo depois de ter sido rei universal, voltamos a ser servos do Sansara. Se chegarmos a ter o corpo e as riquezas de Indra, o rei dos deuses, acabaremos por morrer e cair novamente nos mundos inferiores. Ele vai dizer, mesmo tendo sido Indra, digno de adoração, novamente o karma nos faz cair sobre a terra. Mas isso não é tudo. Mesmo se somos libertados do mundo do desejo para atingir a felicidade das absorções meditativas, a exemplo de Brahma, o soberano dos deuses, e de outros ainda, também acabamos por cair novamente. O próprio Deus Brahma, né, tem uma citação, o próprio Deus Brahma, depois de ter gozado da felicidade livre de apego, deve sofrer por sua vez as dores contínuas de queimar como madeira no fogo do inferno. Então, ele está falando aqui do aspecto de transitoriedade e mudança inerente ao samsara, dependendo do tipo de renascimento que você tem, inclusive os deuses, sob essa perspectiva, eles de alguma forma também vão experimentar as consequências da mudança constante. Então, isso enseja também um tipo de sofrimento. Então, esses são os sofrimentos que a gente traz aqui nessa leitura mais como uma referência daquilo que os grandes seres são capazes de perceber. Talvez seja difícil para nós. Mas por que esse associado à mudança em permanência chamado de neutro? É um sentimento neutro, ele falou? Não, esse é o de prazer. Já tinha começado. O sofrimento em formação, ele dá uma sensação de neutralidade, ele é muito imperceptível. Esse sofrimento da transformação ou da mudança, ele tem uma certa associação com o prazer, numa perspectiva da busca de ter algo e não conseguir. Então tem uma pulsão aí, digamos assim, que ele associa aqui a uma noção de prazer. Por isso que eu fiz questão de explicar, não sei se é bem prazer, não sei se é um problema de tradução, mas mais essa perspectiva de uma pulsão em direção a algo, né? Numa expectativa, digamos assim, gerando alguma espécie de sofrimento. Talvez uma perspectiva da falta, assim, né? Os psicanalistas entenderão. Na perspectiva da falta, uma pulsão. Ontem a gente viu muito sofrimento aqui. Exato. E esse é um tipo de sofrimento. Exatamente, nós estamos falando em sofrimento aqui. É o sofrimento da transformação, da mudança, da impermanência. Exatamente. Mas como conecta com o prazer? É justamente isso que eu estou explicando. Assim, há uma perspectiva na falta, pela mudança, um impulso em direção a algo. Então, eu diria que é mais uma perspectiva de uma... Eu não queria usar essa palavra, mas eu vou usar mais de uma pulsão libidinal, olhando numa perspectiva mais psicanalítica, no sentido de direção a algo pela perspectiva da falta. Falta do quê? Falta da completude, de um estado de ser de absoluta completude. Não é possível alcançar isso no estado do samsara, no estado, digamos, mental do samsara. Tem sempre algo a ser buscado, algo a ser evitado e daí por diante. Então não há uma sensação de plenitude, de completude e daí por diante. Isso enseja algum nível de sofrimento sobre essa perspectiva. Por quê? Porque há uma constante mudança, uma constante transformação, uma constante impermanência. E o último tipo de sofrimento é o acúmulo dos sofrimentos ou o sofrimento do sofrimento. E aqui o texto vai trazer, então, a descrição dos 6 reinos de existência, né? Então, no budismo, como a gente recita na prática de Chiren-zi, a gente tem ali descrito as 6 formas de renascimento, 6 tipos de renascimento associado a 6 tipos de emoções perturbadoras, que a gente pode chamar assim, fundamentais. Então, ódio, ira, mas principalmente ódio, é causa de renascimento nos infernos. E aí o texto vai trazer aqui toda a descrição do que são esses infernos. Os 18 infernos, 8 quentes, 8 frios, os infernos efêmeros e os infernos vizinhos. Ódio, então, estar no samsara e ter uma atitude de ódio em relação a alguém pode ensejar esse tipo de renascimento. A postura
de avareza, de mesquinharia, gera um renascimento como preta, como um espírito faminto, segundo o texto. A atitude de estupidez gera um hábito, uma tendência ao renascimento como animal. A gente já falou bastante em relação a isso. O desejo é causa de renascimento como humano, né? Tem até eu acho que é o Patrão Rinpoche, ele vai dizer os 8 tipos de sofrimentos humanos, né? Bom, mas vamos deixar para quando a gente falar dos tipos de sofrimento. Desejo, causa de renascimento como humano. A inveja, o ciúme, a cobiça, a competitividade é causa de renascimento como um semideus, ou um titã. E o orgulho é causa de renascimento como orgulho. E orgulho é causa de renascimento como Deus, como deuses, né? Existem a descrição de vários reinos divinos e daí por diante, mas o texto traz isso. Então, a meditação que a gente vai fazer, fundamentalmente, é dividir em 30 minutos a meditação sobre os seres que estão nos infernos, os 18 infernos, e os pretas. Depois, 30 minutos a meditação sobre o reino animal e o reino humano. E os 30 minutos finais a gente vai meditar sobre o reino dos semideuses e o reino dos deuses. Fundamentalmente como, assim? Fazendo uma associação ao que é causa de renascimento nesses lugares, né? Então, que tipo de situações eu me comporto de uma maneira com raiva, com ira e daí por diante, e fazer uma associação direta às consequências que isso pode gerar. A gente vai ler aqui um pouco das características desses lugares. E daí por diante, né? Uma atitude minha de mesquinharia, avareza e daí por diante, tem o potencial de gerar um hábito, uma tendência a que eu renasça na condição de um espírito faminto. Toda essa meditação, então, que é uma meditação talvez das mais desconfortáveis possíveis, né, Wagner, tem esse propósito de chamar atenção. Por isso que a gente faz essa meditação né, assim, no início de um percurso e tal. Chamar atenção para dizer, cara, eu tenho que pular fora desse samsara. Porque ele é invariavelmente marcado por experiências de sofrimento. Então, que sofrimentos são esses? A descrição dos infernos ardentes, que são 8. Vou ler algumas características aqui. No inferno das ressurreições, os seres são acorrentados uns aos outros e são trespassados e feridos até a morte. Depois um vento frio eleva-se, ressuscitando os mortos, e tudo recomeça até que se chegue ao fim do período de permanência ali. O inferno das linhas negras. No inferno das linhas negras são marcadas sobre o corpo, depois eliminam-se essas linhas com serras e machados incandescentes. Alguns são cortados com tesouras, outros com machados, com dor insuportável. Tão grandes como montanhas, terceiro inferno. Inferno. Eu gostaria que alguém desse. Por favor. Direto, né? Pode ler. Você já percebeu que a minha voz já está falhando. Terceiro. No inferno da reunião e do esmagamento, os seres são todos aglomerados e depois esmagados entre montanhas ou muros de metal. No primeiro caso, montanhas em forma de cabeças de carneiros surgem de duas direções opostas para moedas infelizes que se encontram entre elas. Quando se afastam, um vento frio eleva-se e os corpos voltam à sua forma inicial e o mesmo suplício recomeça. A carta um discípulo precisa. Tão grandes como montanhas, 2 longos chifres de carneiros apavorantes entrechocam-se pulverizando todos os corpos que se encontram entre eles. Alguns são esmagados entre bacamarte de metal, jorrando uma onda de sangue tão grande como o volume de 4 rios. A carta a um amigo diz ainda: alguns são moídos como sésamo, os outros reduzidos a grãos de grão de farinha. 4. No inferno dos prantos e urros, os seres se consomem dando gritos de terror.
Sim, no inferno dos grandes brancos e urros, seus gritos são ainda mais terríveis. 6. No inferno incandescente, eles são supliciados pelo fogo e por muitas outras maneiras. Bronze fundido jogado em suas bocas, calcinando-lhes as entranhas. Uma lança cheia de pontas os empala até o alto do crânio. 7. No inferno extremamente incandescente, as torturas ultrapassam as precedentes em horror. O bronze e outros metais em fusão queimam a pele e a garganta dos condenados, e chamas saem dos seus nobres orifícios. Ou ainda, eles são empalados sobre tridentes que os atravessam do ânus ao alto do crânio e da planta dos pés aos ombros. Outros fervem no bronze líquido, comprimindo um contra os outros. Alguns são empalados sobre tridentes de ferro, terrivelmente quentes e cheios de pontas. 8. O inferno dos tormentos insuportáveis consiste em uma gigantesca estrutura feita de ferro terrivelmente quente, larga e alta, de 20.000 yohanas, de onde os seres são precipitados, caindo em imensos caldeirões que medem várias yohanas, cheios de bronze e de cobre líquidos, mantidos em ebulição por fogueiras insuportáveis acesas em todas as partes. Alguns mergulhados em gigantescos caldeirões de ferro até o alto do crânio, fervem como grãos de arroz. Como nesse lugar sofre-se sem descanso, fala-se de inferno dos tormentos intransponíveis. Pode prosseguir? Pode. Quanto tempo vive-se nesses infernos? No inferno das ressurreições e nos 5 seguintes, o dia e a noite duram tanto quanto uma vida entre os deuses do desejo. E a duração de uma vida nesses infernos vale o mesmo tanto que aquela desses deuses. A duração de vida entre os deuses do paraíso dos 4 grandes reis equivale a um dia no inferno das ressurreições. 30 desses dias formam um mês, e 12 meses, um ano. Os seres desses infernos vivem 500 de seus anos, isto é, 162 vezes 10 elevado a 10 anos cada. Uma vida no paraíso dos 33 deuses equivale a um dia no inferno das linhas negras, onde os condenados vivem 1.000 de seus anos, isto é, 1996 vezes 10 elevado a 10 anos humanos. Bom, aqui ele vai continuar dando esses números até chegar no inferno mais terrível, digamos assim, dos tormentos intransponíveis, ah, que a duração é de um kalpa, é uma medida de tempo de trilhões de anos, assim, o tempo de permanência nesse tipo de inferno. Depois ele vai trazer os infernos vizinhos, que você pode ler também. Os infernos vizinhos. Dispostos nos 4 pontos capitais, eles circundam os 4 infernos incandescentes. 1. Primeiramente, ao fosso de brasas onde se afunda até os joelhos. Os seres dos infernos vão ali buscar um lugar de repouso, mas mal colocam o pé ali e sua pele, sua carne e seu sangue se destrói inteiramente. Ao retirarem o pé, ele retorna à sua forma original. 2. Ao lado, encontra-se o segundo inferno vizinho, um pântano de lama imundo composto de cadáveres em liquefação. O líquido pulula de vermes brancos com cabeças negras, cujo esporão afiado fere até os ossos. 3. No terceiro inferno vizinho, os sofrimentos são causados por uma larga estrada guarnecida de lâminas de barbeado. Mateus, põe a câmera pro André, porque... Ou da Camila, pode ser. Uma floresta com folhas de lâminas de espada, cães marrons e chalmari de ferro e povos com bico metálico. 4. Ao lado encontra-se o quarto inferno vizinho, um rio sem val, cheio de cinzas lamacentas em ebulição, nas quais se é cozido, enquanto que, sobre as margens, homens armados impedem a todos de sair. Os 8 infernos são flanqueados de 16 outros suplementares, a saber, em cada uma das 4 direções, uma duela de brasas, um pântano podre, uma estrada de lâminas e um rio. Podemos perguntar se os guardiões com aspecto humano, os seres com bico de porco,
e outros Cérberos infernais são ou não seres dotados de consciência. Os Vaibhashicas acreditam que sim, enquanto que os Sautranicas pensam o contrário. Para os Yogacarins, é o espírito dos próprios condenados que se manifesta sobre esses diversos aspectos por causa de seus atos negativos. Essa opinião é corroborada pela seguinte citação da marcha em direção ao despertar. As armas dos seres infernais, quem intencionalmente as fabricou? Quem construiu o solo de ferro incandescente? E os braseiros, de onde surgiram? O Buda diz que todas essas coisas provêm dos pensamentos maléficos. Bom, aí depois o texto vai trazer a característica dos infernos frios, e a descrição dos infernos está muito relacionada ao tipo de manifestação que se dá no corpo das pessoas que lá se renascem, né? Então, quais são os sofrimentos desses infernos? Aqueles que seus nomes evocam. Os dois primeiros descrevem as mudanças que o frio intolerável provoca nos corpos. Surgem abscessos que depois se rompem. Os três seguintes evocam o som que são produzidos sob a ação desse insuportável frio. Os três últimos indicam novamente as mudanças sofridas pelo corpo. No sexto inferno frio, a pele toda azul arrebenta, formando feridas com 5 ou 6 rachaduras semelhantes aos lótus azuis. E aí ele começa a dar a descrição do tipo de ferida que vai aparecendo no corpo e a partir daí vai dando o nome desses infernos. E os infernos efêmeros podem ser criados, porque são 8 frios, 8 quentes, os vizinhos e os efêmeros. Os infernos efêmeros podem ser criados pelo karma de inúmeros seres, mas também de um ou dois seres somente. Eles assumem aspectos diversos e não ocupam lugares precisos. Eles existem nos rios, montanhas, nos desertos ou ainda sob a terra. Alguns se encontram em lugares habitados pelos homens, como aquele inferno descoberto pelo sublime Madhya Putra. Era um inferno que ele identificou debaixo de uma pedra, onde havia um sapo gigante, e ele estava ali numa condição infernal, e ele notou esse inferno, portanto, num espaço habitado por humanos. Dentre outros infernos efêmeros que se encontram em lugares desertos, mencionaremos aquele onde vive o venerável Shangarakshita. Nos infernos efêmeros, a duração de vida é indeterminada. Então, essa é a descrição dos lugares onde renascem os seres marcadamente dominados pelo ódio. No caso, o Bodhisattva estava lá. Eu acho que o Bodhisattva consegue renascer em vários tipos de renascimento, mas ele é alguém que já está livre do samsara. Assim, a partir do primeira terra de Bodhisattva, ele já não está mais sujeito às experiências do samsara. Os pretas, que são os espíritos famintos, né? Onde eles vivem? Yama mora 500 yojanas abaixo de Jambudvipa e seus súditos em diversos locais incertos, como os desertos. Os moradores de Yama dividem-se em 3 grupos: aqueles cujos vícios exteriores manifestam-se naquilo que comem e bebem, aqueles cujos vícios são interiores e aqueles cuja alimentação é nefasta. Aí ele descreve quais são os seus sofrimentos. Ainda que alguns pretas possuam poderes milagrosos e gozem de uma abundância de bens semelhante aos deuses, vejamos. Para os pretas cujos vícios são exteriores e manifestam-se naquilo que comem, tudo que devem comer e beber parece-lhes pus e sangue, ou ainda não podem usufruir desses alimentos, pois outras criaturas impedem que eles se aproximem. Os pretas, cujos vícios são interiores, não são vítimas dos seres que o impedem de se alimentar, mas eles mesmos são incapazes de beber ou comer. Alguns cuja boca é miúda como um buraco de uma agulha, e o estômago tão grande quanto uma montanha, sofrem de fome, mas eles não podem ingerir nem mesmo o menor detrito de lixo. Os pretas para os quais os alimentos são nefastos formam 2 grupos: os que sofrem de guirlandas de labaredas e os que se alimentam de imundícies. Os primeiros são queimados por tudo que absorvem. Os segundos comem excrementos, bebem urina ou cortam sua própria carne para devorá-la, a exemplo dos pretas em Shona.
que se descobriu num lugar deserto. Quanto tempo esses seres vivem? Eles podem viver até 500 anos, mas para eles um dia e uma noite correspondem a um mês para os humanos. Os pretas vivem 500 anos e para eles um dia vale um mês. Então essa é a descrição da condição de renascimento como preta, né? Então o que que a gente vai fazer na nossa meditação? Traga essa perspectiva na mente, sobre a lógica, sobre a dinâmica de uma atitude vigilante em relação às atitudes mentais que a gente tem e que são causas de renascimento nesses lugares. O ódio, a avareza, a mesquinharia e daí por diante. E não só isso. Se você puder, na sua meditação, desenvolver algum sentimento de compaixão por esses seres que estão em sofrimento, isso também é muito benéfico na meditação. Tá bom? Juliana? Oi, Oi, Lama, Juliana. é só para. Você podia explicar rapidinho assim, esses vícios interiores, o que que eles são? Oh, Eu não saberia te dizer exatamente, Juliana, especificar exatamente essa diferenciação de exterior e interior. É, não saberia dizer se é algo relacionado a alguma experiência exterior ou algo relacionado a uma experiência interior. Eu não sei diferenciar, não. Mas, fundamentalmente, o que se sabe é o comportamento que a gente adota ao longo da vida e tal, e que pode ser causa de renascimento nessas condições. Mas, para te dizer exatamente o que, que é o vício exterior e o interior, talvez o Patrulha em Poitiers possa ter alguma dica. Se eu encontrar alguma coisa, eu te conto depois, porque ele é mais detalhado. Mas eu teria que procurar aqui nele para ver se ele. Ah, deixa eu ver aqui. Ele fala: os pretas cujos vícios são vícios exteriores e vícios interiores, né? Então deve ser alguma coisa externa a ele, alguma relação de mesquinharia com algum objeto externo, e o segundo, algum hábito cultivado internamente. Pretas cujos são particulares. Suas bocas são maiores. Eles também dão descrição aqui das condições do renascimento, mas eles não especificam. Esses pretos sofrem de uma fome e de uma sede extrema, séculos e séculos se passaram sem que eles sequer ouçam a palavra água. Constantemente obcecados por alimento e bebida, eles procuram sem jamais encontrar. Bom, então é alguma coisa externa. Vamos ver se. Os pretos cujos vícios são interiores. Então eu estou achando que o tipo de limitação de um preta com vícios exteriores tem a ver com algo externo que ele busca e não consegue encontrar. Pelo que eu estou entendendo, que a descrição que ele faz dos pretas cujos vícios são inferiores, ele vai descrever a característica desse preto. Ele vai dizer que ele tem uma boca pequena, tem um estômago gigante, não consegue se saciar e daí por diante. Então, parece que o sofrimento dele está muito mais associado à condição dele do que a uma falta que seja externa, entendeu? Que ele busca um alimento e não consegue encontrar e daí por diante. entendi que parece até que o exterior parece que é algo externo a ele que impede ele de conseguir as coisas. O que eu percebi foi isso. Esses interiores Isso, parece que ele não se permite, de certa forma, obter as coisas que ele está querendo. Pela forma que ele ou por uma assume. falta, né? Porque aqui ele está descrevendo que são seres que buscam água, é, como se fosse uma miragem, né? Ele está descrevendo como o ser ele vê lá na frente um riacho de água clara que corre ao longe. Suas articulações são tão frágeis que ele não suporta o peso de seus ventres e a grandes custas eles se movimentam até que completamente esgotados chegam à borda do riacho. Mas seu sofrimento é grande. Quando eles se dão conta, veem que a água evaporou e não há ali nada além de cascalho. Então é como se ele vivesse uma experiência de uma miragem
externa buscando a água e ele não consegue encontrar. Enquanto o segundo é a descrição de uma limitação que é própria dele. Ele vai dizer, ó, suas bocas não são maiores do que um buraco de agulha, os que têm vícios interiores. Mesmo que eles pudessem beber toda a água dos grandes oceanos, no tempo em que ele penetra em suas gargantas, que são tão finas quanto a crina do cavalo, o calor de seu hálito já o evaporou. Entende? Então aí tem a ver mais com uma limitação que é do próprio ser, do próprio preta, não algo externo que ele busca e não encontra. Deve ser isso, tá? Pelo que a gente consegue se aproximar aqui, tá bom? Então é isso, assim, é meditar sobre essas condições, meditar sobre as causas que geram esse tipo de renascimento e estabelecer uma atitude de compaixão por esses seres, né? Independentemente do que tenha sido a causa desse tipo de renascimento, desenvolver uma capacidade de compaixão em relação a isso é extremamente importante. O animal é o que mesmo? Ignorância, a gente vai falar disso. Por que eu estou fazendo essa provocação com vocês? Porque a gente consegue ter. Eu trouxe a relação, né? Que é difícil a gente imaginar isso, porque a gente não vê isso e tal. Então é uma imaginação, mas é tão terrível que até é difícil imaginar. E aí eu falei uma coisa parecida com isso é a população dos apenados, né? Imagina uma prisão super Terra, né? populosa, guerra, e daí por diante. Guerra, exatamente, assim, olha esse tipo de cenário e fala, você consegue desenvolver compaixão incondicional ali? Esse é o ponto. Então, assim, se um ser renasceu no reino infernal, provavelmente ele se moveu por ódio. Eu não quero aqui especular quem seriam eventualmente pessoas que poderiam renascer numa condição como essa. Mas olha a capacidade de humanidade comum que é. Porque, assim, quando você tem uma pessoa assim que cometeu um ato que parece ser odioso, é difícil separar o autor da ação e você às vezes pode ser tomado por um sentimento de ódio de dizer, né, aquela postura tradicional do tipo, é estuprador? Então vai lá pra cadeia que a galera dá um jeito aí em você. Não precisa nem. Eles têm lá a lei deles e tal, você que se vire lá, tipo, oi? O estupro é um ato terrível. Mas esse tipo de pensamento é tão terrível quanto. Como é que eu posso ter esse tipo de postura? De imaginar ele que vá para lá e ele que pague os pecados dele ou as faltas dele naquelas condições. Quando eu perco a capacidade de me sensibilizar por uma experiência como essa infernal, algo de fundamental se perdeu, se obscureceu em mim. Eu vou ser capaz de justificar a tortura, a violência e daí por diante. As pessoas vão experimentar as consequências dos seus atos de qualquer forma. Não depende da minha aspiração, da minha vontade, daí por diante. Está fora da minha governabilidade. Não depende do querer ou não querer, desejar ou não desejar. Mas qual é a capacidade que eu tenho de me colocar, de certa forma, sob a perspectiva daquela pessoa que está sofrendo e perceber em mim a capacidade de me sensibilizar e aspirar à sensação do sofrimento dela. Essa é a postura de um bodhisattva, de um praticante do Dharma. A gente pratica, não é na perspectiva de que todos os seres se liberem do sofrimento, isso, inclusive esses seres. Vai depender de mim, eu vou abrir a cadeia e soltar todo mundo? Não, porque tem uma dinâmica de causalidade que independe de mim. Sim, concretamente. Eu não posso chegar lá no presídio e abrir o presídio. Se eu fizer isso, eu sou preso também. Assim, tipo, existe essa possibilidade. Mas eu consigo olhar para essas pessoas e desenvolver algum nível de humanidade comum. Veja, no sentido de dizer que eu concordo com ele, subscrevo a ação dele diante. Não é isso que eu falo. Mas eu sou capaz de me sensibilizar em relação à dor e ao sofrimento de um outro ser. Essa é uma questão extremamente desafiadora nos nossos dias. A gente não precisa imaginar o inferno e tal, não sei o quê. A gente tem pessoas que estão muito perto, perto e a gente não é capaz de desenvolver esse tipo de sofrimento. Então, deixa eu te avisar, se você é um praticante budista
E se você busca alcançar o estado de Buda, uma condição de Bodhisattva e daí por diante, você não pode abandonar nenhum ser do seu coração. O que não significa dizer que você concorda com a conduta deles, que você se alinha a uma mesma visão ideológica, que você aceita a guerra em nome de algum tipo de argumento, nada disso. Mas no momento em que você olha para um ser humano, um animal, se você é capaz de olhar um abatedouro, um frigorífico, como eu falei para vocês, e não se sensibilizar pelo simples fato de ser um frango ali, de não ver o comportamento de um bezerro vendo a mãe indo para o abate, daí por diante, alguma coisa se perdeu em você. A gente não pode deixar que a violência, que a injustiça desumanize o nosso coração. Na perspectiva de humanidade comum, sob a lógica de que, no fundo, todos os seres buscam, de formas absolutamente distintas e daí por diante, algum nível de sobrevivência, de equilíbrio, e evitam sofrimento. Das formas mais estranhas, assim. Se a gente olhar de perto, todo mundo é meio maluco. Todo mundo. Então, assim, e alguns são mais do que outros. Inegavelmente. Não estou dizendo que todo mundo é igual, não. Mas perder essa dimensão constitutiva nossa nos faz se aproximar dessas condições. Então, é preciso olhar para esse tipo de situação e falar, eu consigo, ao ouvir essas condições, se eu ouço as condições de um presídio no Brasil, porque a gente banaliza esse tipo de violência, mas uma pessoa que vive numa sociedade minimamente civilizada olha a descrição do que é o sistema carcerário no Brasil, um horror. Se você perdeu a capacidade de sensibilizar em relação a isso, tem algum problema, gente. Principalmente se você é um praticante do Dharma. Se você não é, se você usa a lei do sei lá qual e tal, tudo bem, mas assim, enquanto um praticante, se você está aqui num retiro budista e daí por diante, é preciso chamar a atenção para essa perspectiva. Então, meditar sobre essas condições miseráveis é olhar para isso sob a perspectiva de vigilância para dizer, cara, que conduta eu devo adotar, o que eu devo evitar na minha vida para não gerar as condições de renascimento nesse lugar. Mas, de novo, apontando a inquietação do Mateus, quando disse, às vezes eu me sinto um pouco desconfortável, porque parece muito essas práticas. Então, quando você medita sobre isso, você é capaz de, do fundo do seu coração, aspirar que essas pessoas não sofram mais, que essas pessoas possam sair dessa condição infernal, mesmo que o que tenha sido causa para levá-la nessa condição seja uma ideologia assassina, seja qualquer coisa do gênero. Então, assim, não é só uma meditação, tipo, eu vou ficar pensando, não sei se eu não me implico nisso. Não. Eu me implico na perspectiva de que eu tenho que ser vigilante na minha conduta e evitar situações de ódio, de raiva e daí por diante. Então, as situações em que eu percebo isso, como eu reflito sobre diferentes formas de lidar com esse tipo de situação. E, para além disso, eu sou capaz de olhar para esses seres na minha meditação e desenvolver algum nível de amor, bondade, de compaixão, porque essa é a nossa aspiração, gente. Quando eu tomo refúgio e gero a bodhicitta, veja, assim, de novo trazendo o Mateus, né, a preocupação dele parece muito egocêntrico, muito eu. A gente está falando aqui da primeira parte dos ensinamentos, né? Assim, o capítulo seguinte do Gampopa vai ser o apego do Nirvana, meditação sobre amor, bondade, compaixão, desenvolvimento de bodhicitta. Então, vamos encapsular aqui e descontextualizar a meditação que a gente está fazendo. A gente está fazendo essa meditação de imersão para, em algum lugar, mobilizar a dimensão da preocupação, do cuidado, do se importar com o outro. Tá bom? Tá. Então, mas, por exemplo, no mundo da ação, aí mesmo a questão que ele colocou, no mundo da ação fica complicado, porque se a gente vai se sensibilizar com todos os lados, a gente não vai fazer nada. Por exemplo, você tem o estuprador e tem a criança sendo estuprada. Se eu estou lá diante disso, eu vou cair em cima do estuprador. Bom, eu vou tentar tirar a criança daqui. Se eu estou no mundo da ação, eu não tenho. Não. Eu vou fazer o quê? Eu não vou fazer nada. Em que mundo eu vou cair? De novo, Então, vamos simplificar bastante a meditação. Essas são as cascas de banana.
não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente não veio aqui meditar. Mas nós vivemos no mundo. Não, mas a gente... tem que agir. Mas a Não gente dá para ficar lá, ó... Não, mas... Eu sempre penso. Débora, a gente não veio aqui para um retiro de prática. Não veio? E não Então, assim, tem nenhum estuprador na nossa frente. não tem, aqui nesse momento não tem nenhum... A gente vai fazer uma meditação. E nessa meditação eu vou cultivar um outro estado mental em relação a essas situações. Ninguém está diante de uma situação onde eu tenho aqui um estuprador e uma criança e eu vou ter que ir lá tirar o estuprador. Não é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está visualizando os seres em situação de sofrimento e a gente vai fazer prática de meditação. Se a gente entrar nesse nível de especulação, a gente se perde, a gente joga fora o retiro que a gente está fazendo. Percebe a natureza da pergunta? Mas qual é em que mundo vivem essas pessoas? Débora, eu te convido a refletir sobre a natureza da sua pergunta nesse retiro. Qual é o propósito dela? Que no mundo da ação eu tenho... Não, mas a gente não está aqui no mundo da ação. Então, qual é o propósito de você perguntar isso se a gente vai levantar daqui 30 minutos e meditar? O que você quer com essa pergunta? É saber onde que a gente vai com essa meditação, se no mundo da ação ela não vai me servir. Então, eu estou te dizendo, com essa meditação a gente quer desenvolver a capacidade de sensibilizar com o sofrimento do outro, porque o estuprador e a criança vão experimentar sofrimento. E a minha postura como praticante do Dharma é, de alguma forma, desenvolver uma mentalidade capaz de contribuir para a cessação de sofrimento de todos os seres, do estuprador e da criança. Só que agora a gente não está nessa cena. Agora eu quero ser capaz de olhar para esse tipo de situação de sofrimento dos seres e ser capaz de olhar para o meu coração e saber, eu consigo me sensibilizar em relação a isso ou não? Se você não consegue, é o que eu estou dizendo, eu estou chamando a atenção amorosamente. Ei, preste atenção, tem um problema. Você está perdendo uma dimensão fundamental da sua essência, a capacidade de se sensibilizar com o outro. Cultive uma atitude em relação a isso. Bonito. Muito bonito. Mas é só bonito. No mundo do dia a dia das pessoas normais, que estão no pedestal, não é assim. Se eu me sensibilizar com o sofrimento dos dois, tudo bem, os dois estão em sofrimento, chegar naquele ponto, inclusive existem até teorias de que a criança que está lá por causa do karma dela, que ela está sendo estuprada. Vocês percebem o nível de desvio que a gente está entrando aqui? Ou só eu estou percebendo? Então, deixa eu falar uma coisa. Débora, assim, o que eu estou tentando, eu entendo o seu ponto. Inclusive, tem uma situação bem próxima de mim. E, em termos de ação, está se correndo um processo a nível nacional para que justiça seja feita. Mas, até para poder se fazer isso, você tem que tomar de calma. Porque se chegar no Senado Federal, você vai conversar com uma pessoa para colocar uma lei para correr, para essa pessoa ser punida, se você tiver embevecida de raiva, ou se eu pegar essa vítima e, ao invés de dar atenção para ela e cuidar dela, dentro do que ela precisa, incentivar ela, que ela tem que matar. Não, eu falei que tem que matar. Não, eu sei. Mas assim, agiria, eu só estou tentando. Não, com certeza, mas eu só estou tentando te colocar aqui, compartilhando a minha própria prática. Né? Que eu super acho que o seu questionamento é assim, valiosíssimo. Eu te agradeço por você estar trazendo ele. Mas o que eu venho tentando praticar até para eu conseguir fazer com que a gente tenha um mundo em que essas pessoas recebam a punição adequada, eu preciso estar totalmente calma. Mas eu não estou jogando para a justiça. Eu não estou jogando para a justiça. Não vou jogar para o STF. Isso, não vou. Gente, a gente está num retiro de meditação, a gente está falando do STF. Uma pessoa em sofrimento. Se eu tiver que agir ali, eu vou tomar um partido. Ou então eu fico só olhando e falo, nossa, vou me compadecer desses seres em sofrimento, vou rezar por eles. Se você entender a situação, não quer dizer que você não tem que tomar parte. Exatamente. Ninguém está falando que ninguém vai botar uma partida. Com a sua mente em compaixão. Você pode impedir que esse estuprador faça o que ele esteja fazendo com compaixão por ele. Sim, mas se eu tiver compaixão dele, eu nem relo, eu nem chuto. Não, acho que claro que não. Que se você vai ter que impedir a ação mal. Se você tem compaixão, você chega perto. Mas é a questão do policial que tem por. Sim, o policial vai agir também. É a mesma questão.
Uma coisa é realmente estar reativa e bebecida de emoções, e uma outra é ter um espaço Mas para poder pensar qual a melhor resposta. Não, a questão fundamental que se coloca é o seguinte: é muito bonito, mas não serve para nada. A gente aqui acredita que é bonito e que serve. Tem uma questão que é fundamental aqui. A gente acredita que cultivar uma atitude de amor, bondade, compaixão é capaz de transformar as coisas. E não só isso, ação no mundo, concreta, e daí por diante. Só que a gente não está fazendo isso aqui agora. Quando a gente estiver lá no mundo, depois que a gente cultiva uma atitude mental dessa natureza aqui no retiro, talvez a gente tenha mais sabedoria de agir no mundo. Essa é a questão. Posso falar também? Pode, que tem muita gente aqui e volto a É dizer sobre assim, Milarepa. a gente só está aqui querendo trazer argumentos para a meditação. A gente está recuperando os ensinamentos aqui, né? Por favor. Meu é rápido. Eu tenho muita dificuldade de sentir compaixão dessas pessoas, tipo Maníaco do Parque, Pedrinho Matador, e um outro aí que esqueci o nome dele. Mas eu também já estou chegando, estou melhorando, eu estou começando a não sentir ódio deles, mas só indiferença. Por quê? Eu acho que se ele está no inferno pagando, tá, é responsável por aquilo. Eu não tenho que sentir nem raiva dele, nem compaixão. Ele é o karma dele. É uma atitude realista. Você está olhando para a realidade e percebendo, ele está experimentando o resultado das ações Ele dele. está passando lá, ele está sendo empalado, lá no presídio, lá em Pedrinhos, no Maranhão. Aí ele está pagando pelo que ele fez. Será que eu sou obrigado a sentir compaixão por esse tipo de gente que é responsável pelo próprio destino? Sob a perspectiva do sofrimento que ele está experimentando, o ideal, como um praticante budista, é que você seja capaz de, na experiência do sofrimento do outro, se sensibilizar com isso, sabendo que ele está experimentando o resultado kármico das ações dele. Mas quando eu sou capaz de desenvolver uma atitude, um olhar sensível ao sofrimento do outro, eu dou um passo adiante para a perspectiva de um bodhisattva. Essa é a ideia. Do ódio para diferença. Gente, olha, se alguém vai dizer o seguinte, é fácil ou não é fácil fazer essa meditação, eu vou dizer o seguinte, é dificílimo. Agora, é útil ou é inútil? Essa é a questão que eu estou colocando. Na perspectiva do budismo, é útil. Mas é fácil? Não é, gente. Eu sei que não é. A questão é, por não ser fácil, eu descarto ou eu tento cultivar, exercitar isso? Se ele tem que passar por aquilo para se purificar, então eu estou pensando assim, não se torna necessário que eu tenha compaixão dele. Porque aquilo que ele está passando, aquele inferno, de repente é necessário para ele. Então, vai fazer bem para ele no final das contas. Sim. Só para mim, aí seria um egoísmo mesmo. Não, não é um egoísmo assim. É mesmo assim. Aí eu não posso Você vai fazer. Tá. Sobre isso, assim, talvez eu podia não ter botado essa lenha na fogueira, né? Mas aí não teria graça. Você praticar essa compaixão é você imaginar que poderia ser seu filho, ou seu pai, ou sua mãe. Claro, esse é o ensinamento clássico. Verdade. O Cristo seria também uma similaridade que ninguém. Como é que alguém dá fácil para bater, né? Quando alguém bate em você, o cristianismo de Jesus pode é outra face. Assim. Não consegue também, né? Hoje em dia é um ensinamento de compaixão que. Mas e os ensinamentos do Shantideva vão muito nessa linha também, né? Na prática da paciência e tal. São bem nessa perspectiva também. Se o mundo está desatualizado, o cristianismo também. Mas enfim, né? Alguém aí do online quer fazer pergunta também? Vamos abrir aqui, né? Não, é isso. Assim, o retiro é de vocês, gente. Eu estou aqui super à disposição, mas pode perguntar. Posso falar? Pode falar. Não, é só. Não é para pôr mais pimenta na história, na sopa, não. Assim, é só para fazer um comentário, para a gente refletir sobre quando eu olho para o outro, quem é esse outro? Né? O que a gente vê são mentes confusas, todas tentando ser felizes. Então, eu acho que o mínimo que a gente pode ter é compaixão. É o mínimo. Porque são mentes confusas, tanto quanto nós. Né? Então, não tem que condenar. Nós
na postura de futuros bodhisattvas, ficar condenando. A gente nem sabe o que é certo, o que é errado. E realmente olhar para o outro e tentar saber quem é esse outro. Que a gente, né, Perfeito. separa muito, né? Separa, eu tô aqui, o outro Separar, é tá. aquilo que a gente fala, separar o autor da ação, né? O que leva alguém a cometer um ato e qual é a natureza daquele ser que está ali, fundamentalmente a mesma que a minha, buscando felicidade, bem-estar e evitando sofrimento. Felicidade, se livrar do sofrimento. É. Ai, Rita, você quer perguntar também? Pode perguntar. Eu queria falar sobre um caso que aconteceu agora, essa semana, que foi do homem-bomba. E assim, as pessoas fizeram o que chamam de memes nele, sobre ele, e eu não vejo isso como uma coisa boa, porque foi uma morte, né? E uma morte por suicídio. Não é engraçado isso. Não é porque ele fez aquilo, né? Ele tentou matar outras pessoas, né? Ele queria matar, mas eu senti piedade dele. Que tipo que estágio é esse que as pessoas se encontram a ponto de fazer esse tipo de coisa? Entendeu? Isso é digno de piedade, de pena. Quando eu vejo aquele Netanyahu, é uma loucura. Eu queria poder ser um bodhisattva nesse momento e fazer alguma coisa, realmente parar, sabe, uma ação irada e dizer, para, porque como ele vai renascer esta pessoa? Quando eu penso por esse lado, como ele vai renascer, eu sinto muita pena dele. Exatamente. Muita pena. Ah, perfeito, Rita. E o Milarepa, eu fico pensando, se as pessoas que estavam perseguindo o Milarepa tivessem conseguido pegá-lo, iriam matá-lo. E a gente iria perder o Milarepa. Exatamente. É isso. Exatamente. É isso, assim, esse é um exercício que eu também faço, Rita. Quando eu vejo as pessoas que têm um comportamento de vida com o qual eu absolutamente não concordo, que cometeram todos os crimes hediondos sobre os quais a gente está falando aqui, eu faço exatamente esse exercício, Rita. Eu imagino as condições de renascimento possíveis para essa pessoa que estão descritas nos textos e automaticamente meu coração desabrocha no sentido de dizer solidariamente, assim, nossa, que de alguma forma a lucidez seja capaz de alcançar a mente dele e que ele possa parar, porque as consequências dos atos dele, que independem da minha vontade, são certas, porque eu acredito numa dinâmica de causalidade. E aí, isso pacifica o meu coração. Eu vou ser suicida aqui no ensinamento, mas eu vou lançar até mais uma provocação. É fácil ter esse tipo de comportamento eu não vou falar o nome de A, B ou C, mas daquele A que está lá. E a pessoa que mora comigo? E que chuta minha canela todo dia, ou meu vizinho, e daí por diante. Isso é real, esse desconforto é real. Porque eu posso ter essa postura de bodhisattva com alguém que, no fundo, eu não estou lá, na faixa de Gaza. Então, talvez seja mais fácil para mim, mas e uma situação mais concreta? Então, eu consigo desenvolver esse tipo de paciência e conter a minha raiva, o meu ódio, com as coisas que são muito próximas e que me incomodam? Esse é um desafio, entendeu? Um pouco também para a gente questionar essa hipocrisia, sabe? De imaginar, mas eu sou super bodhisattva, eu imagino o renascimento. Tá, mas então, se tá fácil com A, B e C, ou com o estuprador, ou com não sei o quê, então faz o seguinte, agora pega as pessoas próximas que te irritam, que te tiram do sério, porque tua meditação está muito fácil, e coloca aí um pouquinho de pimenta e vê se você consegue. Que aí a gente não precisa levantar bandeiras nem nada e tal. Faz isso com o corintiano do teu trabalho, você sendo palmeirense, que lá no dia seguinte vai te encher o saco daí por diante. É isso, assim, é a realidade próxima. Não é só a coisa que parece ser muito difícil lá fora. Na realidade próxima, eu consigo manter esse tipo de atitude? Porque se eu não conseguir, o ensinamento, é claro, ele vai dar as consequências, tá bom? Vamos seguir, então.
Animais. A gente fala que a causa de renascimento como animal é a estupidez. Então, essa capacidade de discernir o que é saudável ou não saudável fazer numa determinada situação, ou como ser mais sábio numa situação de ameaça e daí por diante. Tipo, se você der comida para um cachorro faminto, ele vai comer até. Ele não tem a dimensão de tipo, já comi, estou satisfeito e tal. Ele vai comer até passar mal. É dessa natureza ignorante a que a gente se refere, essa capacidade de entender que não adianta. Eu me lembro uma vez, tinha um cachorro aqui, nossa, miserável, que tava. E eu não sabia disso que eu estou dizendo agora, mas tava passando fome, ele era de algum caseiro aqui vizinho, e a gente teve algum retiro aqui, sobrou um monte de comida. E a gente foi encher um balde, falei, esse cão tá morrendo de fome, vamos deixar para ele comer. Ah, o cachorro começou a comer compulsivamente, aí veio uma veterinária e falou, não faça isso. Esse cachorro vai comer até explodir, entendeu? Porque ele não tem esse tipo de discernimento, né? Essa capacidade de ler e falar, cara, eu tô satisfeito e daí por diante. Então, esse tipo de postura, né, inconsequente e daí por diante, gera um renascimento como um animal. Quando eu ajo compulsivamente pela fome, pelo impulso sexual e daí por diante, numa condição absolutamente alienada. Isso é causa de renascimento como animal. E aí a gente já conhece todos os sofrimentos dos animais, né? O texto vai dizer aqui, quais são os sofrimentos, né? Os sofrimentos de serem subjugados, abatidos e de devorarem-se entre si. Os animais subjugados são aqueles que os homens domesticaram. Contra a sua vontade, eles são subjugados, com pontapés, socos, chicotadas e ganchos de ferro. Dentre os animais que são abatidos, encontram-se os cérvulos e os outros animais selvagens. Eles são mortos por causa de suas pérolas, sua lã, seus chifres, seu sangue, sua carne ou sua pele. Eles devoram tudo que passa diante dos olhos. A duração da vida dos animais é indeterminada. Alguns podem viver até um kalpa intermediário. Os animais que vivem mais tempo vivem um kalpa. Eles descrevem aqui animais submarinos, e que são animais que têm assim, né, talvez a gente nem seja capaz de ver, porque seja microscópico, eu não sei. Mas há uma descrição de uma vida longa de animais marinhos, principalmente, extremamente longa e marcada por sofrimento. Então a gente pode trazer todas as experiências de sofrimento dos animais e refletir sobre isso, né? A maneira como a gente se relaciona com os animais, o cuidado que a gente tem por eles e que tipo de postura eu posso ter como humano e que é causa de renascimento como animal. Tá bom? Isso para meditação dos 30 minutos seguintes. A gente vai meditar sobre renascimento como animal e renascimento como humano. Renascimento como humano, talvez vocês conheçam um pouco do que a gente está falando, as experiências de sofrimento que a gente conhece, né? O texto vai falar, o nascimento é sofrimento, e ele descreve toda a situação de parto, né? Imagina, gente, tem que passar por tudo isso de novo, nascer de novo, de uma barriga, todo aquele processo de parto e daí por diante. A mãe sofre, mas o bebê também sofre. Então, nascer é sofrimento. A velhice é sofrimento, né? A disputa que existe, né? Com essa coisa de eu com 50, você com 60, né, Doroteia? As pessoas têm dificuldade com as coisas da velhice, da idade, daí por diante, porque é transformação, é mudança, e a gente se apega a uma autoimagem. É engraçado como a gente faz uma descrição de si, né, às vezes meio datada, dizendo, eu sou isso, né, eu tenho essa característica. E se você olhar a tua vida como um todo, aquilo de repente fez parte de uma etapa da sua vida só, né? Mas o quanto a gente tem dificuldade com essa passagem do tempo e com o envelhecimento. Então, envelhecer é sofrimento, doença é sofrimento e a morte é sofrimento, né? O processo de morte, a gente aqui ainda não experimentou, mas deve ser bem desafiador. A separação daquilo que amamos é sofrimento. O encontro com o que não amamos é sofrimento. A não obtenção do que desejamos é sofrimento. A dificuldade de proteger o que possuímos é sofrimento. Então, são essas as 8 formas de sofrimento humanos. E aí, nessa meditação, é refletir sobre isso, né? Assim,
Se o impulso de nascer como humano é o desejo, e se eu experimento todas essas formas de sofrimento, e aí é importante trazer essas experiências de sofrimento, eu quero de novo nascer como humano, eu quero de novo ensejar as causas para renascimento como humano. Será que não seria o ideal dar o máximo de si para alcançar um estágio avançado na prática, renascer em Dewa-Chen, se eu não conseguir alcançar o estado de Buda e daí por diante? Como eu posso me dar o máximo de esforços para evitar essas experiências de sofrimento? É claro, eu posso renascer e ter uma preciosa existência humana de novo. Sim, mas isso é incerto. E ainda como humano, a gente experimenta sofrimento. Foi o que eu falei para vocês. A maioria de vocês, todos vocês aqui, tem uma preciosa existência humana. E nem por isso ela não é marcada por sofrimento. Tudo isso, de novo, reflete sobre isso. E reflete sobre as causas do sofrimento associadas ao humano, marcada por uma atitude de desejo. Tá bom? Então, essa é a meditação que a gente vai fazer nos 30 minutos seguintes. Meditação sobre renascimento como animal e como humano. E a última, que se ficar muito pobre de material, você pode estender mais a tua meditação sobre renascimento como humano ou como animal. Isso você gerencia na tua prática. Ele vai dizer o seguinte: o sofrimento dos semideuses, além de sofrer quase como os deuses, os semideuses padecem por serem orgulhosos e ciumentos, e por discutirem entre si e agredirem-se. Assim podemos ler: como por natureza eles detestam a glória dos deuses, experimentam mentalmente grandes sofrimentos. Então essa atitude de inveja, de ciúme, até certo ponto de um certo orgulho, que é causa de renascimento como um semideus e que é causa de sofrimento. Então, a gente pode olhar isso também muito bem na nossa vida, assim. Quantas circunstâncias a gente tem inveja, ciúme, algum nível de orgulho, comparação, competitividade, e o tipo de sofrimento que isso seja para nós, né? Tô sempre, imagina nesse mundo das redes sociais e daí por diante, tô sempre tendo uma outra referência e buscando algo que eu não sou e daí por diante. Vamos praticar o contentamento no mundo de hoje. É um enorme desafio. Mas essa postura de inveja, de competitividade, daí por diante, ela é causa de sofrimento, descrito também na forma de um renascimento como de um semideus, que é descrito, está sempre em competição com os deuses, né? Há uma alegoria dizendo que a árvore dos deuses, ela é plantada no mundo dos semideuses, mas os frutos dão lá no reino dos deuses. E aí os semideuses ficam loucos da vida, porque eles falam: mas essa árvore é nossa e os frutos estão chegando no teu reino, e eles ficam em constante disputa e daí por diante. Se você pegar a mitologia grega, que descreve vários titãs e semideuses, eles estão em constante guerra, disputa e daí por diante, e invariavelmente sofrendo. Então, trazer essa perspectiva das causas de renascimento como semideus para a nossa prática e refletir sobre as consequências desse tipo de postura na vida, tá? E a última é o renascimento como deuses. Sabe o que eu uso nessa meditação e que me toca o coração? De verdade, assim, é um recurso que eu uso para meditar nesse tipo de situação. Alguns de vocês gostam do Senhor dos Anéis ou do Anéis de Poder? Ou ninguém assiste isso. Sabe quando os elfos se dão conta de que eles estão... eu estou falando uma linguagem... Não, é o seguinte, assim, os elfos são seres que vivem na Terra-média. Gente, cada um joga com o que tem, assim, né? Eu nunca vi um deus nem nada, mas eu vejo essa série e me toca. Então, os elfos, olha, eu acho super legal, viu, gente? E eu tô em boa companhia, porque eu me lembro do Lama Trilê, ele adorava essas séries, esses filmes fantásticos e daí por diante. Eu super me amarro. Enfim, os elfos são seres bem avançados, digamos, na condição dos habitantes da Terra-média e tal, e eles têm um corpo sutil, eles têm uma aparência maravilhosa, luminosa, eles transpiram sabedoria, beleza, uma coisa tipo o mundo dos deuses mesmo, assim, né? Só que eles não são imortais. E eles têm uma super... Eles querem uma pedra que chama Mitra,
e que garante a eles longevidade para experimentar esse mundo extremamente prazeroso e daí por diante. Só que eles dependem dos anões que são os mineiros e que conseguem encontrar esse material lá na. Então eles têm algum nível de dependência e daí por diante eles têm que negociar com isso porque a longevidade, a imortalidade deles, ela é condicionada, ela não é incondicionada. Portanto, eles ainda estão presos a essa perspectiva de depender de algo para poder desfrutar dessa condição maravilhosa daí por diante. E isso, de alguma forma, faz com que toda essa atitude virtuosa deles vá decaindo aos poucos. Você vai vendo uma atitude de disputa, de competição e daí por diante. E isso vai degenerando o elfo. E ele que é um corpo, e a descrição que se faz dos deuses é um corpo de luz e daí por diante, de repente ele começa a ficar um corpo mais opaco, de repente ele começa a transpirar e daí por diante, e ele começa a perceber que ele pode renascer mais ou menos como um preta. Se você for olhar lá, tem alguns elfos que estavam ligados a Mordor, daí por diante. Hã? O Sméagol, eu não sei se ele era um elfo, mas tem alguns lá que eram elfos e estão agora do lado do mal e daí por diante. Mas quando você vê esse processo de degeneração de um ser de luz, percebendo a finitude e aquilo que ele vai experimentar em seguida, me toca o coração. Eu falo, assim, me dói. Eu falo assim, nossa, eles vão sofrer. Então, assim, qualquer, assim, imagina como a gente fala assim, né? Essas famílias de realeza e daí por diante e tal, são seres que estão vivendo ali uma atitude de conforto, prazer, daí por diante, mérito deles, né? Karma bom e daí por diante, mas eles se prendem nessa atitude de desfrute. Não vou dar mais spoiler, não, Juliana, pode deixar, vou me segurar aqui. Mas e presos, assim. Então, veja assim, ó, tem gente que tem tanto dinheiro que a missão na vida é conseguir gastar todo aquele dinheiro, assim, não quer deixar para ninguém. Ele vai querer desfrutar de tudo aquilo ao máximo e daí por diante. Coitado, né? Porque vai ficar completamente aprisionado nessa estrutura, nessa lógica de desfrutar das experiências de prazer e daí por diante, e vai consumir o karma, né? Assim, ó, o acúmulo de mérito que ele teve para ter essa experiência e vai voltar a ter uma condição mundana. Assim, que pena isso. Que pena, assim, né? Alguém que poderia ter que você faz essa condição maravilhosa. Se você é uma pessoa que... Se você ganhasse na loteria, o que você iria fazer com esse dinheiro? É um problema, né? Você ganha, tipo, 200 milhões de reais, o que você gasta isso tudo, né? O que você faz dessa oportunidade? A grande maioria das pessoas vai imaginar como é que eu desfruto até a última gota essa oportunidade que essa vida me deu. Esse tipo de postura, que parece ser sábia em algum momento, ela é causa de decaimento do mérito de uma experiência que seja divina e daí por diante, e, consequentemente, o retorno a uma condição mundana de sofrimento e daí por diante. Então, assim, até é possível alcançar, dito que o Buda ensinou no reino dos 33, que é um reino divino, onde renasceu a mãe dele, e daí por diante e tal, porque as pessoas, os seres ali também são muito virtuosos, eles podem até encontrar algum Buda e se atentar para o fato de que ainda é preciso percorrer um caminho, de que não chegou fora do nível do samsara, ainda é uma situação marcada pela transitoriedade e pelo sofrimento. Então, ainda que seja possível isso acontecer, em geral, o que é dito é que os seres divinos eles acabam perdendo todo o mérito que faz com que eles experimentem uma condição divina e voltem a experimentar sofrimento. E como é difícil, né, a gente sentir alguma coisa com um ser que já está nessa condição, eu recomendo vocês assistirem O Senhor dos Anéis e ver a experiência dos elfos. Quem assiste aí, vocês não ficam mal de ver os elfos naquela condição? Só sou eu. Você fica mal? Eu amo O Senhor dos Anéis. Amo, Pronto, assisti Rita. todos. Então, assim, eu fico mal com a condição deles. Cada um, não é? Eu não assisto, mas acho bem difícil perder tanto privilégio. Assim, que pena, né? O senhor deu o exemplo dos presidiários, em outro contexto. Veja como é difícil, olhando agora para a nossa vida terrena, se olhar para os políticos que vivem essa vida nababesca, usufruindo
de poder, de dinheiro, de facilidades, e a gente sabe, eu sei que trabalhei 41 anos lá dentro, a gente sabe que chega a finitude para esse lado. Mas eu colocaria eles como semideuses. É uma queda, e assim, vai ter o sofrimento, eu vou precisar meditar se eu tenho que ter compaixão. Mas eu colocaria eles mais como semideuses, sabe? Assim, o que me parece mais essa competitividade, esse orgulho, esse ciúme, essa vontade de ter e tal. Um Deus, ele estala o dedo e se manifesta. Ele não tem essa necessidade de pisar na cabeça de alguém para conseguir alguma coisa. O semideus tem. O Deus não. Basta ele... Acontece. Assim como o sofrimento dos infernos é uma coisa tipo... Morreu. Sim, é um sofrimento insuportável. Sim, pelos elfos. Lembrando agora meus sentimentos de adolescente que eu já praticava. Tipo, agora que bom que vocês vão poder saber com a arrogância de vocês. Você pensava assim... É uma boa oportunidade de saírem do orgulho da arrogância. Não, tudo bem. Que eles façam essa reflexão, então. Mas tem isso existe. Olha que bom. Agora você não pode. Se for 100% sincero o que você está me dizendo, tudo bem. Lama. Oi, Rita. As Crônicas de Nárnia. Eu acho que o leão, eu pensava assim, o leão é um bodhisattva. Ô, Rita, eu não manjo tanto assim, eu assisto, mas eu não sei todos os nomes. Eu estou preocupado que a Juliana está pedindo para a gente não dar spoiler. Então, eu só trouxe aqui o Senhor dos Anéis. Vai. Eu tiro o fone se quiser rapidinho e volto depois. Você dá sinal, eu boto o fone. Não precisa, até porque a gente tem que meditar, gente. Vai lá. A Preciosa Existência Humana, respondendo a uma perguntinha, o senhor falou desse corpo que é um suporte. E agora, pegando para cá, eu consigo ver o suporte do reino humano, consigo ver o suporte dos animais, e queria saber se tem alguma escritura que explica como é o suporte dos seres famintos, dos reinos eternais, dos deuses, semideuses, como é a forma desse. Tem alguns textos que trazem essa descrição, é impressionante, assim, porque ou assim, tá todo mundo alucinado, todo mundo tomou alguma coisa que eu não sei o que é, ou o nível de precisão da descrição é impressionante, dá conta assim da aparente verossimilhança dessa descrição. Então existem esses textos, mas eu achei que a tua pergunta era um pouco mais capciosa, no seguinte sentido, eles têm um suporte sutil ou manifesto. Por aí, tipo o ser humano que está no inferno, ou é um outro? Então, tem várias formas mais ou menos sutis, só que tem os deuses da não forma. Esses aí eu já não sei como é que é, entendeu? Porque, invariavelmente, todos esses seres que a gente descreve, eles têm algum tipo de suporte, mais grosseiro ou mais sutil, mas tem. Mas existem os deuses do mundo sem forma, que aí talvez tenha algum texto que descreva, mas para mim é difícil tocar essa descrição. Mas, de fato, tem sim. Eu não saberia te dizer qual, mas definitivamente existem textos com todas essas descrições. Tá bom? Gente, vamos aproveitar para meditar, então? Vocês vão fazer, então, 30 minutos seres infernais, com todas essas nuances que a gente descreveu aqui, para jogar um pouquinho de sal, pimenta na meditação de vocês, senão fica sem graça. Infernos, pretas, depois 30 minutos animais e humanos, depois 30 minutos semideuses e deuses. E se conseguir, de alguma forma, dar um passo adiante para essas experiências e cultivar algo que seja virtuoso no coração, ainda melhor. Tá bom? Vamos fazer a dedicatória, então? Com isso, gente, só para dizer, a gente encerra o conteúdo das meditações. Eu vou fazer aqui a dedicatória do texto Champa, tá bom, gente? Porque a gente leu a oração, as louvações iniciais, a oração à linhagem, agora a gente leu até a quarta preliminar comum, e a gente então vai saltar para o final do texto, e na medida em que vocês forem recebendo as instruções,
da tomada de refúgio e Bodhicitta, Vajrasattva, Mandala, Guru Yoga, vocês vão agregando nesse texto aqui, tá bom? Mas só para dizer para vocês que o conteúdo que a gente tinha para passar, então, para refrescar, né, o conhecimento, a memória de vocês sobre esses temas, se encerra agora, porque a gente vai fazer a dedicatória, depois a gente vai fazer a prática de Mahakala, de Chirenzi e tal, e amanhã a gente vai fazer a prática da matinal, e aí a gente vai ter uma sessão de 2 horas. 30 minutos de preciosa existência humana, então é um enxuto, é um compacto de 30 minutos de preciosa existência humana, 30 minutos de impermanência e morte, 30 minutos de lei do karma, causalidade, e 30 minutos de insatisfatoriedade, quebrando em 30 minutos, mas aí compactando todos esses conteúdos. Então, o que a gente tinha para passar de conteúdo para, digamos, animar a meditação de vocês, se concluiu agora, tá bom? Então, vamos fazer a dedicatória. Possa eu obter o estado do grande Dorje-chan que todos os Budas possuem, e por essa virtude possam todos igualmente obter. Possa eu ter as 2 atividades louvadas pelos despertos adamantinos, as realizadas com o objetivo do perfeito despertar e as realizadas após a perfeita budeidade. Possam advir os felizes auspícios do Lama e Dans, que perfeitamente realizaram as qualidades supremas. Possam advir os felizes auspícios das Dakinis e protetores do Dharma, que realizaram todas as atividades. Todas as virtudes que pude acumular, sem reter nenhuma, eu as dedico para o bem de todos os seres no insuperável domínio do Dharma.